Olá, malta. Esta aula é a primeira aula referente à matéria de Rimzinski e vou introduzir os gráficos de Rimzinski. O tipo de gráfico que sai sempre nos exercícios de Rimzinski é um assim. Como eu fiz em HOS, vou repartir este gráfico nos diferentes tipos de gráficos que nós conseguimos tirar daqui para torná-lo menos complexo e analisar individualmente cada parte, para vocês conseguirem compreender como é que isto realmente funciona e melhorarem a vossa intuição em relação a esta matéria. Antes de mais, quero só referir que agora em Rimzinski, para não confundirem com HOS, estamos no quadro de um país, em vez de ser dois, e este país consegue produzir ambos os bens e produz ambos os bens. Produz X e Y. Vou passar então a repartir este gráfico nas diferentes partes que conseguimos repartir. Primeiramente, quero-vos mostrar aqui este gráfico. Neste gráfico, nas ordenadas, temos o capital utilizado na produção de X e nas abscissas o trabalho utilizado também na produção de X. Para começar, esta reta refere-se à intensidade capitalística média. Como podem ver, qualquer ponto nesta reta, vou traçar aqui um ponto a amarelo, tem o mesmo capital e trabalho. Logo, é a intensidade capitalística média do país, ou seja, K sobre L1. Visto isto, agora vou dar outros detalhes. Então, se esta reta refere-se à intensidade capitalística média do país, então temos que, à esquerda desta reta, qualquer ponto que esteja aqui, terá mais capital, ou podemos dizer relativamente mais capital do que trabalho. Ou seja, se tivéssemos um ponto aqui na produção de X, isso queria dizer que a intensidade capitalística de X era superior à intensidade capitalística média. Mas o que acontece é que nós mantemos a condição de que X utiliza relativamente mais trabalho, tal como em HOS, e Y utiliza relativamente mais capital. E também sabemos então que os pontos vão estar aqui à direita para a produção de X, X vai utilizar relativamente mais trabalho e a intensidade capitalística de X irá ser menor do que a intensidade capitalística média. Então vamos escrevendo isto aos poucos e já vou-vos mostrar os ângulos. Primeiro vou pegar aqui então no ponto P. Este é o ponto de produção para X e, como podem ver, utiliza muito mais trabalho do que utiliza capital. Para além disto, temos que estes ângulos aqui em baixo, para a reta de intensidade capitalística média, temos então o beta, e a tangente de beta refere-se à intensidade capitalística média do país, e este ângulo refere-se à intensidade capitalística de X, a intensidade capitalística que usamos na produção de X. Tiramos daqui então também que a intensidade capitalística de X, como já tínhamos visto, é menor do que a intensidade capitalística média. Isto então é para a produção de X. Agora vamos passar para a produção de Y, temos exatamente o mesmo, no entanto agora sabemos que Y utiliza relativamente mais capital, logo podemos começar já a escrever esta desigualdade. Temos uma desigualdade deste género. A intensidade capitalística de Y é superior à intensidade capitalística média. Outra vez, este ângulo aqui em baixo mantém-se a ser o beta. E agora vamos falar sobre este ângulo, diremos que é o gama. Nós temos que a tangente beta mantém-se a ser a intensidade capitalística média do país, esta é constante. Estamos no quadro de um pequeno país, logo as intensidades capitalísticas mantêm-se constantes com um aumento dos fatores produtivos. Mais à frente já vamos falar sobre isso, mas pronto, é o que precisam de saber. Tangente beta, intensidade capitalística média do país, e tangente de gama vai ser então a intensidade capitalística para a produção de Y.
Como podem ver, este ponto, que será o nosso ponto de produção de Y, estará à esquerda desta reta, o que quer dizer que utiliza relativamente mais capital do que trabalho. O que nós fazemos aqui é este gráfico para Y, nós rodamos o gráfico de modo a obter este gráfico. O gráfico é exatamente igual, apenas está rodado e já vão perceber porque é que nós rodamos o gráfico. Mas pronto, mantém-se tudo aqui, neste caso agora o capital está aqui, continua a ser a ordenada, mas agora está nesta direção e o trabalho nesta direção. Este ponto mantém-se com mais capital do que trabalho. Utiliza-se o mesmo trabalho e capital do que no gráfico anterior que eu vos mostrei, como podem ver. Agora o que acontece é que nós podemos juntar estes dois gráficos. Esta então é a reta de intensidade capitalística média, que pertence a ambos os gráficos. E agora a pergunta é a seguinte: porque é que existe apenas um ponto para ambas as produções? É pelo pressuposto que estamos num quadro de pleno emprego, ou seja, todo o capital que o país tem e todo o trabalho que o país tem vai afetar a produção de X e de Y. Ou seja, daqui de O a LX é todo o capital que o país tem. E como podem ver aqui pelo gráfico, no ponto P, isto vai ser o trabalho empregue à produção de X, ou seja, este é o nosso LX, e o que sobrar vai ser empregue à produção de Y. Este é o nosso LY. Não se esqueçam que a origem agora parte deste ponto para Y. Para o capital acontece exatamente o mesmo. Este é o capital utilizado na produção de X e tudo o que sobra do país é utilizado na produção de Y. Como podem ver aqui, é isto tudo para a produção de Y. Espero que agora tenham compreendido porque é que existe apenas um ponto no gráfico para ambas as produções, em ambos os setores. Agora vou passar a acrescentar mais uma componente do gráfico, que é o acréscimo dos fatores produtivos. Nós, em Rimzinski, o que estamos a falar é de uma política de crescimento económico com um aumento simultâneo nos dois fatores produtivos. Ou seja, estamos a dizer que vamos aumentar o capital e também vamos aumentar o trabalho, e daqui vem então o crescimento de capital e o crescimento de trabalho, que pode ser qualquer ponto aqui nesta reta. E queremos ver o que é que acontece nas duas produções, quais é que são os efeitos de produção, se a produção de Y aumenta, se a de X diminui, se ambas aumentam na mesma proporção. Temos várias opções aqui. E isto é o que queremos ver com Rimzinski. Para além disto, num vídeo mais à frente também vão ver o que é que acontece ao comércio externo, se aumenta-se as exportações, se diminui-se as importações. Vamos tratar de ver isso tudo, mas aqui a matéria a estudar então é o efeito do acréscimo dos fatores produtivos. E para isto serve então esta componente do gráfico. Vamos começar, antes de mais, vou-vos mostrar o que é que estão aqui nos eixos. Aqui nós temos o acréscimo de capital, nós em Rimzinski assumimos sempre este nível de acréscimo em capital, o que pode variar é o acréscimo de trabalho. Então imaginem que o ponto está aqui, isto pode ser uma política em que, como podem ver, o acréscimo de capital foi maior que o acréscimo de trabalho. Também pode estar aqui, onde o acréscimo de trabalho foi muito maior que o acréscimo de capital, que é sempre este aqui. Para além disto, eu quero que vocês percebam estas retas que estão aqui a partir da origem de Olinha. Temos que esta reta do meio é uma continuidade, vou-vos até mostrar no gráfico completo. Esta reta do meio é uma continuidade à reta da intensidade capitalística média, por isso mantém-se com o mesmo ângulo aqui, continua a ser beta. Depois, esta reta
é uma reta paralela à reta da intensidade capitalística de x, por isso mantém-se o mesmo ângulo e refere-se à intensidade capitalística de x. E finalmente, esta reta, que vou traçar aqui com um ângulo a verde, refere-se à intensidade capitalística de y. Onde é que nós vemos a intensidade capitalística de y? Vou só mostrar que eu esqueci-me de dizer. Pronto, aliás, está aqui, só que quando nós rodamos o gráfico, passa a estar aqui. Esta é a nossa intensidade capitalística de y, a tangente de gama. Então, já sabemos a que é que se refere cada ângulo nestas retas e vamos perceber o porquê de termos estas retas aqui. A primeira reta, que é mais fácil de explicar, é a z'. Então, se esta reta diz-nos quando dois pontos são iguais, já tinha-vos mostrado antes que é para combinações proporcionais. Então, neste ponto, no ponto z', o que acontece é que o acréscimo de capital, ou seja, este é o nosso acréscimo de capital, é igual ao acréscimo de trabalho. E nós queremos analisar sempre isto na ótica do rácio dos acréscimos, que está aqui, que é o nosso aumento de capital sobre o aumento de trabalho. Ou seja, aqui é quando eles são iguais. Então são iguais à intensidade capitalística média. Agora vamos repartir este gráfico deste ponto para a direita e deste ponto para a esquerda. Então, deste ponto para a direita, é lógico que qualquer ponto irá ter um maior aumento de trabalho, que é isto tudo que eu desenhei agora, este é o nosso aumento de trabalho, irá ter um maior aumento de trabalho do que o aumento de capital, que é sempre constante. Logo, deste ponto para a direita, o que acontece é que o nosso rácio dos acréscimos é menor do que a intensidade capitalística média. Exato, é menor do que a intensidade capitalística média. Agora, daqui para a esquerda, o que acontece é que aumenta-se mais o capital do que, vou pegar aqui um ponto, do que o trabalho. Então, o que acontece aqui é que o nosso rácio dos acréscimos, o nosso aumento de K sobre o aumento de L, como cresceu mais K do que cresceu L, é maior do que a intensidade capitalística média. E pronto, a reta da intensidade capitalística média está explicada. Agora vamos passar a analisar as outras duas. Agora vou pegar, por exemplo, na reta da intensidade capitalística de x, que dá-se aqui por esta reta, já vos tinha explicado, é paralela à intensidade capitalística de x, logo representa o mesmo ângulo, o ângulo alfa. Então, se nós virmos, esta reta traça aqui neste ponto um acréscimo dos fatores produtivos, o nosso rácio dos acréscimos dos fatores produtivos, igual à intensidade capitalística de x. E o mesmo acontece caso nós peguemos no ponto Z, que se refere à intensidade capitalística de y, até vou meter aqui uma cor diferente. Se nós estivermos no ponto Z, em vez do Z duas linhas, o que acontece é que o rácio dos acréscimos é igual à intensidade capitalística de y. O que vocês precisam de tirar daqui, então, é que nós podemos dividir isto em 7 casos, 7 zonas. Temos a zona 1, que está à esquerda do Z, do ponto Z. Temos o Z também, é o segundo caso, em que é exatamente igual à intensidade capitalística de y. Já agora vou meter aqui a zona 1, o que acontece então é que o rácio dos acréscimos é superior à intensidade capitalística de y. Vocês veem isto pelos ângulos. Então, vamos pegar aqui no exemplo da zona 1, só para vos mostrar. Vocês vão ter uma reta aqui e o ângulo desta reta é superior ao ângulo do gama da intensidade capitalística de y. Logo, o rácio dos acréscimos é superior à intensidade capitalística de y. E já agora esqueci-me de referir aqui de uma coisa, que é, para além de nós referirmos se é maior ou menor do que a intensidade capitalística de y, caso esteja à esquerda de Z',
ou da intensidade capitalística de x, caso esteja à direita de z', nós para além disto temos que dizer se está à esquerda ou à direita de z'. Então como é que nós dizemos isto? Eu já vos tinha mostrado aqui que daqui para a esquerda o que acontece é que o rácio dos acréscimos é superior à intensidade capitalística média. Então o que acontece aqui, neste caso, no caso 1, é esta equação. Já agora, porquê é que a intensidade capitalística de y é maior do que a intensidade capitalística média? Já tinha explicado, podemos ver isto de duas maneiras. Pelo ângulo, o ângulo de y é maior do que o médio, ou até podemos dizer porque a média é média, é proporcional, e y nós sabemos que utiliza relativamente mais capital, logo, obviamente que será maior que a intensidade capitalística média. Pronto, para a zona Z, como já vos tinha mostrado, temos que o rácio dos acréscimos é igual agora, é igual à intensidade capitalística de y, e esta obviamente é maior que a média. Finalmente temos a zona 2, continua a estar à esquerda de z', logo o rácio dos acréscimos é maior do que a intensidade capitalística média, mas desta vez o nosso ângulo num ponto na zona 2 será menor do que o ângulo da intensidade capitalística de y, ou seja, é menor do que a intensidade capitalística de y. No z', então o que se tem é que o rácio dos acréscimos agora está exatamente no z', logo é igual à intensidade capitalística média, e nem precisamos de referir mais nada aqui. Na zona 3, o que se tem está à direita, logo o rácio dos acréscimos é inferior à intensidade capitalística média, mas como podem ver, qualquer ponto aqui é superior à intensidade capitalística de x. Logo, tem-se esta desigualdade. Finalmente, no Z, duas linhas, o que se tem é que a intensidade capitalística média continua a estar à direita, logo continua a ser menor que a intensidade capitalística média, mas desta vez é exatamente igual à intensidade capitalística de x, ou seja, K sobre Lx é igual ao rácio dos acréscimos, que é menor que a intensidade capitalística média. E depois temos a zona 4, falta-me só aqui referir a zona 4. O que acontece é que continuamos à direita de z', logo a intensidade capitalística média é maior do que o rácio dos acréscimos. Mas desta vez o rácio dos acréscimos também já é menor do que a intensidade capitalística de x. Logo, a desigualdade que se tem, na verdade, é esta. E assim conseguem identificar os 7 casos. O meu propósito deste vídeo é mesmo vocês conseguirem identificar os 7 casos, e no próximo vídeo eu vou mostrar-vos quais é que são os efeitos de produção que se têm perante cada um dos 7 casos. Só para vos mostrar, está aqui o gráfico completo. Eu sei que esta aula pode ter parecido um bocado confusa, porque demos muitas coisas que são um bocado abstratas. Porque é que nós queremos sempre analisar o rácio dos acréscimos, se é maior ou menor que a intensidade capitalística média e as intensidades capitalísticas de cada bem. Pode não fazer muito sentido, mas mais à frente vão ver que cada desigualdade vai-nos dar um caso diferente e fará todo o sentido. Espero que tenha ajudado e um grande abraço. Até à próxima.